Olá, Ricardo Rajani, boa noite. Olá, Telma, boa noite. Como estás, meu querido? Estávamos aqui a conversar um bocadinho, né, antes de Olha, entrarmos. estou bem. Estou um bocadinho constipado, queria só pedir a toda a gente alguma paciência, mas vamos em frente. Claro, é normal, não é? Estás constipado claro, é um prazer estar aqui contigo porque estás a oferecer o teu tempo, independentemente de estás constipado ou não, para estar connosco, para estar com quem efetivamente nos quiser ouvir e te quiser ouvir, não é? Vens cá partilhar a tua experiência e o teu percurso, um pouquinho do teu percurso, porque contigo teríamos que fazer para aí umas 10, 20 lives e mesmo assim acho que não chegavam, porque seria muito, muito, muito bom ter-te aqui mais vezes, muito, muito mais vezes, porque podes contribuir muito para o crescimento de muitos consultores imobiliários e para mudar a vida a muitas pessoas, sem dúvida alguma. Bem, temos 5 pessoas, ficávamos a aguardar mais um bocadinho. Ricardo, o que é que achas? Acho ótimo. Podemos falar das coisas mais interessantes já para estes primeiros 5. Sim, podemos, claro que sim. E se calhar vamos começar, porque já estão a entrar mais pessoas. E já há bocado estávamos a falar, não é? De Moçambique, nós somos 2 moçambicanos e estávamos a Pois falar é, que. Verdade. somos os dois africanos, moçambicanos. Uma Eu sou fantástica. de Mucuba. Até quando Eu, nasci chama-se Mucuba, que é a cidade assim maior, acho eu, assim mais conhecida é Climane, ali para aquela zona do norte. E pronto, só estive lá um ano, não tenho memórias, bom. só daquilo que os meus pais contam. Fui lá uma vez em 99, durante 15 dias. Eu ainda não fui, já estive para ir e acabei por não ir e pronto, tenho que ir. Eu vim vim com 6 anos, ainda me lembro de muita coisa. Lembro de uma infância bastante feliz também. Eu sei que também tiveste uma infância muito feliz. Deixa-me só dar as boas noites. Olá, Diogo, boa noite às pessoas que já estão e sejam bem-vindos à segunda live do Telma Reis Entrevista. E hoje, como já tinha, como tinha anunciado, o nosso convidado é Ricardo Rajani, um consultor de referência no mercado imobiliário e vem partilhar convosco a sua experiência, um pouquinho só do seu percurso, porque é um percurso fora de série, um percurso fora de normal, alguém que recebe o título de melhor consultor do mundo, Remax, na época, é algo que não é fácil, não é? E é algo também que poucas pessoas alcançam. Por isso, o Ricardo vai estar connosco hoje, precisamente para partilhar um pouco do seu percurso, com o objetivo de, sem dúvida, influenciar outras pessoas e ajudar as que já estão no mercado imobiliário. E vamos ouvir um pouco como é que tem sido a vida de Ricardo Rajani desde que iniciou a sua carreira enquanto consultor imobiliário. Boa noite, Bruno Lage. Muito bem, Ricardo. Então, eu gostava que tu, antes de mais, porque nós falamos só do profissional e vendas, eu gostava que as pessoas te conhecessem um pouco em relação à pessoa, ao ser humano fantástico que tu és, e isso eu posso testemunhar que és um ser humano fantástico, eu e não só, muitas pessoas também. E eu gostava muito que tu falasses um pouquinho só de quem é o Ricardo Rajani, quem é este homem, este ser humano fantástico que está connosco hoje. Eu acho que sou um belo exemplo de quando realmente se quer alguma coisa, é possível criar o caminho para se atingir. Portanto, sou uma pessoa simples, sem grandes. Não tenho assim grandes ambições, não pretendo mudar o mundo inteiro. E cada vez mais aquilo que tenho sentido é fazer aquilo que posso, o melhor que posso, com aquilo que tenho
no momento. E deixar uma boa imagem, uma boa referência, uma boa atitude nas pequenas coisas que faço, quando vou ao supermercado, quando vou meter gasolina, quando vou levar os meninos à escola, quando vou falar com sei lá, o senhor do restaurante, e é isso. Não sou cada vez mais comum, ou seja, cada vez me fascino mais com o viver o presente, viver o momento, viver aquela hora, aqueles 10 minutos, e não projetar as coisas do género, vou fazer isto porque a seguir vou ser feliz, ou vou fazer aquilo porque a seguir vou atingir esta meta e depois já posso ir de férias. Bem, o que é que me interessa ir de férias 10 dias se depois tive um ano inteiro miserável para conseguir ir de férias 10 dias? Antes prefiro, se calhar, não ir de férias e ter um ano onde todos os dias sorri, não é? Onde todos os dias brinquei, onde todos os dias conquistei, onde todos os dias melhorei. E é isso, é o tipo de pessoa que sou e que cada vez gosto mais de ser. Claro que sim, concordo contigo plenamente. Ainda que tu sejas um homem de negócios, um homem ambicioso, és, com certeza, e um homem de planeamento, não é? Contudo, concordo contigo plenamente porque fazes isso tudo, não é? Como empresário, mas vives cada momento, não só como empresário, mas também como pessoa, não é? Como pessoa comum, obviamente, como o indivíduo que tu és. E sem dúvida alguma que cada vez mais temos que viver o dia, o presente intensamente, o agora, não é? Muito bem, Ricardo, e diz-me uma coisa, o que aconteceu, o que é que te fez tomar a decisão de entrar no mercado imobiliário, abraçares esta atividade, ainda por cima tu entraste no mercado em crise, estava mesmo uma crise aguda, o que é que aconteceu, porquê que pensaste entrar nesta atividade? Olha, pensei pelo custo versus benefício. Eu não tinha grande interesse em trabalhar para outra pessoa, não estava habituado a trabalhar para outras pessoas, não vivi, portanto, no sentido de ter ordenados, nunca tive assim uma profissão que não fosse trabalhar por conta própria. E a dada altura comecei a analisar, vi uma entrevista do Nuno Venceslau, onde ele dizia que para se ter sucesso neste ramo era necessário sapatos e cartões. E eu olhei para mim e disse, bem, eu sapatos e cartões tenho. Resolvi querer conhecer um bocadinho mais que negócio era esse, fui até... a atividade que eu tinha não estava a funcionar, tinham mudado algumas regras na importação de automóveis, eu estava ligado aos carros. E passei na porta da Remax Expo, na altura, foi a primeira Remax onde eu trabalhei, a original, a Remax Expo, depois foi comprada e agora é aquele grupo enorme, mas na altura era só uma loja pequenina. Não entrei, tive vergonha, eu assim olhei para mim, olhei ali para a loja, sei lá, não. Depois voltei lá passado umas semanas, também não entrei, e depois voltei, não sei, passado um mês e meio ou dois, e entrei, perdão, e falei com a Maria João, que era a assistente do Nuno Venceslau, e a Maria João disse, espera um bocadinho, porque a pessoa com quem tens que falar é o João Vilela. E ligou para o João Vilela e eu falei ao telefone com o João Vilela e o João Vilela falou comigo de uma maneira diferente daquilo que eu estava habituado. Disse, então, olha, eu estou aqui em minha casa, ainda não estou aí no escritório, mas o que é que tu fazes? Quem é que tu és? E eu respondi, assim, muito tímido. Eu venho aqui uns senhores por causa do meu esquentador, mas eu daqui a nada já vou para aí, espera aí por mim, não sei o quê, ou volta à tarde. E eu esperei por ele.
E estive a conversar com o João Vilela e eu ouvia coisas que nunca tinha ouvido em mais sítio nenhum. Tipo, há 4 estágios do conhecimento. Eu sei que não sei, eu sei que sei, eu sei que não sei, eu não sei que não sei. Bem, para mim aquilo era tudo chinês. Mas fiquei encantado com a maneira de conversar, de estar. E o Vilela deu-me uma oportunidade. Eu lembro-me, ainda há pouco tempo, ele dizia assim: ó puto, lembras quando apareceste lá no escritório, com aquelas calças de ganga com bolsos de lado e com a camisa para fora, não sei o que mais. E, olha, foi uma aventura extraordinária. Foi passo a passo, dia a dia, momento a momento. A Sofia Silva ajudou muito, era a diretora de loja, o Nuno Venceslau também, o João Vilela também, os colegas da altura. Ainda hoje, a Sandra Cota, bem, tantos. E a Cidália, a Magda. E depois conheci-te a ti. Conheci a Paula Lourenço e nesse dia entrei no mercado imobiliário a sério. Até ali andava um bocadinho a brincar. E foi até hoje. Tu entraste em 2011 ou 2010? Olha, não sei bem. Eu acho que foi em setembro de 2010, algo assim. Ok. Tiveste na formação comigo em 2011, foi isso, não foi? Tive a formação contigo muito depois, porque eu tinha a mania que sabia tudo, tinha a mania que não tinha que ir para a Beloura 4 dias ouvir teorias, que a minha loja era a melhor de todas, porque a loja era a loja que tinha a faturação por pessoa mais elevada da Europa. Portanto, a nível de rendimento por pessoa era aquela onde as pessoas tinham mais sucesso. Era difícil entrar naquela loja, havia poucos lugares, se todos fôssemos ao escritório não havia lugar para todos, as mesas eram pequeníssimas e viradas para a parede e para nós aquilo era o máximo e um orgulho poder trabalhar ali e foi mais ou menos isto, Então, mas conta-nos uma coisa, que eu acho Sim. que muitas pessoas que te estão a ouvir e que a seguir vão ouvir a gravação devem pensar que tu entraste e foste logo, foi tudo fácil, Quanto é que tu faturaste no teu primeiro ano? Conta-nos lá, Ricardo. O primeiro ano não conta, foi aqueles 3 meses, não é? Sim. Então devo ter faturado para aí 0. Ok. O Mas antes primeiro da ano formação, por exemplo, se fôssemos mais ou menos, o que é que mudou? faturei, no primeiro ano faturei 9.000 euros. Eu não sei se fui no primeiro ano ao Sales Training, sinceramente. Porque, não me lembro, não sei. Mas aquilo que eu decidi fazer no Sales Training não quer dizer que eu tenha começado a fazer no dia a seguir. Agora não me recordo. Claro. Mas percebi que não estava a fazer o que devia. E o que é que eu estava a fazer? Eu estava agarrado ainda ao negócio dos carros. Ou seja, eu estava ali, mas sempre que podia, para ganhar algum dinheiro, eu vendia um carro, eu ia pedir um carro emprestado à consignação. Então eu não fazia nada. E quando resolvi fazer na minha zona de conforto, que era na zona onde eu morava. Então, eu trabalhava numa loja em Lisboa, onde se passavam grandes negócios, e a minha zona de posicionamento era a margem sul, onde eu vivia. Num mercado em crise, onde as pessoas não estavam propriamente a pensar em mudar de casa. Então, eu cometi os erros todos que se pode cometer. Eu faturo 9.000 euros no primeiro ano, porque a Sofia tinha um amigo que queria comprar uma casa, achava que eu tinha competências para ajudar, pediu-me para ajudar o amigo e cobrou-me 0. Não pediu referência nenhuma. A Sofia, a diretora da loja. Sim. E então eu vendo a casa em partilha com... Eu agora não me lembro do nome, sou péssimo em nomes, mas ele sabe quem é, que estava ali, não era na Remax Spazio, era a outra que também era dos mesmos donos, mas ali no Alto dos Moinhos, agora não me lembro do nome. E vendi em parceria com ele, portanto aquilo era uma casa de 200.000 euros, a comissão eram 10.000, a minha parte eram 5,
E foi esse reporte que a Sofia deu, não é? Eu fiz o trabalho, mas ela ajudou-me, porque se não fosse isso, eu tinha feito 4. E pior, no segundo ano faço 16. Portanto, eu omito isso no meu escalonamento, porque aquilo é mau demais. Então, eu coloco logo 2011 ou 2012, sei lá, 16 e depois por aí acima. Mas a verdade é que foram 0 naqueles meses, 9 e depois 16. E depois 70 e não sei quantos, e depois 150, e depois 300, e depois 500, e depois por aí acima. Mas esta foi a realidade. Eu fiz, e a principal razão para eu demorar tanto tempo a ganhar dinheiro foi fazer aquilo que eu achava que funcionava. E estava numa loja que fazia formações. Eu lembro-me de eles terem convidado o Paulo Vilhena. E repara, o Paulo Vilhena, há 10 anos atrás, não é como hoje, que toda a gente já ouviu alguma coisa no YouTube, ou isto ou aquilo. Não, aquilo era conhecimento que valia ouro. Portanto, não era por falta de vontade de formação, de entrega da loja, que eu não faturava. Havia uma questão, é que a Sofia prezava muito a questão de tu não és meu empregado, tu tens o teu negócio, tu tens liberdade para fazer aquilo que entendes. Mas aquilo a mim custou muito caro, porque eu só fiz aquilo que não era o que tu ensinas, por exemplo, nas tuas formações, e aquilo que eu hoje também partilho com os colegas. Eu não fiz uma análise de rotação de imóveis de venda antes de escolher a minha zona de posicionamento. Eu não fiz uma prospecção com pés e cabeça. Eu não fiz um marketing daquele primário básico para me dar a conhecer. Fiz os erros que muita No gente fundo, não tinhas um também plano, não fez. é? No fundo, não estavas a trabalhar protegido ou a pôr em prática qualquer tipo de sistema de trabalho. Andavas um pouco a experimentar ou andavas um pouco... Também, como disseste, estavas com o negócio dos carros também e não estavas totalmente focado neste negócio, certo? Andava um bocadinho, ficava todo contente quando angariava uma moradia e fazia fotos bonitas e ganhava os prémios todos de melhor angariador, mas depois não vendia. Eu angari 29 moradias e vendo uma. E vendo uma completamente a contraciclo. Eu vendo uma a um cliente que vai morar para o Montijo e pior, o trabalhar na Margem Sul não foi o grande erro. O tipo de produto que eu escolhi trabalhar na Margem Sul é que foi o grande erro, porque na Margem Sul ganha-se tanto dinheiro como no sítio qualquer. Só que eu escolhi trabalhar moradias de luxo, moradias que na altura já custavam 500, 600 mil euros. Quem tinha essas moradias estava num momento de análise, num momento de retração, num momento de contenção. E só colocavam as casas à venda porque eu insistia, mas colocavam a valores do género: ok, se este maluco me vender a casa por mais 10 ou 20% do que ela vale, eu até vendo. E eu ficava todo contente porque tinha um contrato na mão. E não tive resultados. Vendi uma casa a uma pessoa que comprou uma fábrica de salsichas, não sei o quê, no Montijo, que morava tipo em Torres Vedras e não lhe apetecia ir todos os dias para Torres Vedras e voltar, e então escolheu a moradia que lhe apeteceu, ao preço que lhe apeteceu, porque tinha muito dinheiro, e felizmente era eu que tinha. Quer dizer, em 29 também, se não me tivesse calhado a mim, ainda tinha sido mais dramático. Mas o que é certo é que as outras todas não vendi. Portanto, é o que tu dizes, foi uma falta de tudo. Deu para aprender, mas custou-me caro. Se tu me perguntares, custou-me tempo. Se tu me perguntares, isso foi algo importante para a pessoa que tu és hoje? Foi, mas eu hoje, quando partilho a minha experiência com alguém, nem sequer dou hipótese. Eu digo, olha, a minha análise é esta e as probabilidades disto correr mal são estas. Agora decide tu. E na altura não tinha essa... Não tinha nada. Eu lembro-me de uma vez, o João Vilela, eu liguei para um cliente por causa de uma moradia e o cliente era tipo um diretor executivo da Galp, uma coisa assim.
E para mim, eu tinha receio de falar com estas pessoas. Para mim, aquilo era tudo novidade. E eu ligo para marcar uma visita que ele pediu, e eu pergunto ao João, então achas que liga? Ele, sim, puto, liga, claro que ligas, não sei o quê. Então, a custo liguei, eram para aí 8 e tal da noite. Eu liguei e disse assim, olá, doutor, como está? O doutor acha que amanhã podia fazer aqui esta visita e não sei o quê, não sei o que mais e tal, não sei o quê. E ele, sim, Ricardo, tudo bem, vamos fazer e tal. Eu desliguei o telefone eufórico e digo ao Vilela, então, viste, o que é que achaste? E o Vilela disse assim, uma merda. E eu assim, o quê? Então, mas eu liguei para o homem, eu não queria ligar para o homem, eu convenci o homem a fazer a visita, etc, etc. E ele está-me a dizer uma merda. E eu perguntei, João, mas porquê? Explica-me. E ele não me explicou. E eu, há pouco tempo, percebi o que é que ele quis dizer. E eu hoje, se ligasse, dizia, olá, João, como está? Olá, doutor, como está? Tudo bem? Olha, tenho uma notícia fantástica. Pá, consegui marcar a visita para amanhã, exatamente no período que o João pediu, pá, mais uma vez, consegui ir ao encontro daquilo que o João pediu. Encontramos lá, tipo, que 9h30? Claro, Rajane, tudo bem. É diferente, não é? É diferente. Sim. Eu tinha a posição do coitadinho, eu tinha a posição do tudo era um favor que me estavam a fazer, quer dizer, pagarem uma comissão era um favor, deixarem-me entrar na casa era um favor, falarem comigo era um favor. Então foi um processo que demorou um bocadinho. Claro que sim. E diz-me uma coisa, Ricardo, há tarefas fundamentais que tu desde o início fazes, não é? O que é que tu continuas a fazer um pouco tudo que eu sei, mas há algo que tu nunca, aquilo que te fez seres aquilo que é hoje, penso eu, a tua atividade prosperar e a tua carreira prosperar, tem muito a ver com a prospecção e com o posicionamento bem feito, certo? Ou, acima de tudo, a prospecção. Olha, aquilo que eu ensino, que eu partilho, que eu aprendi contigo e aquilo que eu fiz são coisas diferentes. Eu demorei muito tempo a ser bom e demorei ainda mais tempo a ser mais que bom. Eu preocupei-me e eu consigo racionalizar hoje. No momento, em 2014, em 2013, em 2015, eu não tinha esta visão tão clara das coisas. Ainda hoje partilhei na nossa reunião de equipa, porque achei que fazia sentido, um bocadinho de como foi na altura que perdi o meu avô. O meu avô faleceu com 83 anos, teve uma vida santa. E eu, na altura, não percebi, não conseguia perceber. Para mim era uma injustiça o meu avô ter morrido. E hoje percebo que morrer com 83 anos e nunca ter estado doente foi uma bênção. Mas na altura eu não percebi. Como na altura, em 2013, 2014, 2015, se tu me fizesse uma série de perguntas, eu estava simplesmente a mover-me. Simplesmente movia mais rápido, mais tempo, com mais fome que os outros. Eu fui sempre o primeiro a chegar à agência. Eu fui sempre o último a sair da agência. Eu trabalhei aos sábados, trabalhei aos domingos. Então eu posso dizer-te que eu construí um caminho com muito esforço, com muito sacrifício, com muita falta de outras coisas que eu prescindi para ter sucesso. E até há pouco tempo eu achei que esse era o caminho. O caminho para tu teres sucesso é trabalhares muito e melhor que os outros. Eu hoje, e estou noutro projeto, eu hoje chego à conclusão que o caminho para tu teres sucesso, o melhor caminho para tu teres sucesso, é tu seres mais eficiente, é tu seres mais produtivo, é tu usares a tecnologia, é tu rentabilizares o tempo. Então, é perfeitamente possível chegar aos 150 mil euros, aos 200 mil euros, aos 300 mil euros. Não estou a falar de 1 milhão nem de 2, porque tu sabes bem que por 1 milhão e 2 são outro tipo de estruturas, outro tipo de pessoas, outro tipo de ambientes, outro tipo de valores de transação. Portanto, eu vendo casas de 2 milhões, 3 milhões. Uma comissão de uma casa de 3 milhões são 150 mil euros. E uma comissão de uma casa de 300 mil euros são 15.
Portanto, não se chega a 1 milhão. Quando estás a trabalhar com um grupo reduzido como nós éramos 7 pessoas, não éramos 14, nem 15, nem 20, nem 50. Mas se tu me perguntares, e que tu perguntaste, como é que tu construíste a tua carreira? A minha carreira foi feita de demasiados erros. Obviamente que eu fiz muitas coisas boas e faço muitas coisas boas, mas aquilo que hoje tu ensinas e aquilo que hoje eu partilho com quem quer aprender, se eles fizerem, se eles acreditarem, se eles disserem assim, eu não vou fazer isto porque a Telma já fez e não correu bem, o Rajani já fez e não correu bem, o Daniel Henrique já fez e não correu bem, o Nuno Gomes já fez e não correu bem. O que faz correr bem é isto. Quem seguir esse plano corre bem. Só que em 2014 não havia o plano. Em 2013 não havia o plano. O melhor plano que existia era o Sales Training. E funciona. Só que ao vires um Sales Training 4 dias e depois mandarem-te para uma agência onde ninguém faz nada daquilo que se aprende no Sales Training, só quando fores fazer outra vez o novo Sales Training. Eu tive a capacidade de reter e de perceber o que era necessário fazer. E aos poucos e poucos fui implementando. Hoje, qualquer um de nós tem a vida completamente facilitada no mercado imobiliário. Existem contras, é mais difícil, há mais concorrência, as pessoas estão mais bem informadas, a internet tem tudo e mais alguma coisa, há os idealistas, mas por outro lado, nós temos a papinha toda feita. Não há nada que tu hoje em dia, nos teus cursos, nas tuas formações, não consigas orientar alguém para o sucesso. Agora, se calhar é preciso também aquela ponta de sacrifício, é preciso aquela ponta de resiliência, é preciso aquela ponta de querer fazer mais do que aquilo que os outros pedem. Isso aí é inegável. Claro que sim. Lá está. 20% é técnica e 80% depende de ti, não é? Então não adianta pensar que isto é só querer e não é fazer. Realmente fazer é mesmo importante, porque tu sempre fizeste muito, não é? Tu sempre quiseste e sempre fizeste muito, verdade? Eu sempre fiz muito e depois comecei a fazer bem. Para responder melhor à tua pergunta, eu fiz muito e comecei a fazer bem. Porquê? Claro que sim. Porque eu comecei a perceber que aquilo não era um negócio de casas. Eu comecei a perceber que não era boa ideia tentar vender casas. Eu comecei a perceber que o que as pessoas precisam é de um conselheiro. O que as pessoas precisam... O meu negócio foi assim. Eu sei que há colegas da Remax que eu adoro, com quem... Aliás, há pessoas que eu sou super amigo, e funciona. Eu tive numa formação com um colega nosso da Remax a falar para os italianos, que eram os melhores da Itália, que vieram ali à Beloura, e o colega disse assim, eu sou vendedor de casas, eu estou aqui é para vender, eu estou aqui é para fechar, eu estou aqui é para fazer negócio. E a seguir falei eu e disse, olha, és fantástico, está na Remax, porque temos ali uma pessoa que fatura 1 milhão de euros e é vendedor de casas. E tem aqui um que também fatura 1 milhão de euros e não é vendedor de casas. Então funciona para os dois lados. Eu identifico mais com não ser vendedor de casas e ser alguém que apresenta soluções para quem quer comprar casa e ser alguém que apresenta soluções para quem quer vender a casa. Eu às vezes quando ligo para um FISMO e o FISMO diz-me assim e tal, eu não preciso de ninguém para vender a minha casa, eu vendo sozinho. Eu disse, acho fantástico. Mas vender sozinho, primeiro tem que passar pelo processo de ter um comprador e depois tem que lidar com o processo até fazer a escritura. E muitas vezes depois da escritura. E o processo muitas vezes é doloroso, o processo é arriscado, e etc. Portanto, o meu trabalho não é bem ajudá-lo a vender a casa. Essa parte, a verdade é que é até relativamente simples. O que eu proponho é uma rentabilidade fiscal, uma rentabilidade financeira, uma rentabilidade de tempo, uma rentabilidade de conforto, uma rentabilidade de fazer a seleção das pessoas, uma rentabilidade de preparar a casa para as visitas, uma rentabilidade de o eventual comprador ter uma casa para vender e precisa de vender para comprar a sua. Eventualmente até podemos montar uma permuta técnica, que agora já não podemos.
Uma eventualidade de a pessoa ter uma mais-valia e precisar de aplicar essa mais-valia, uma eventualidade da pessoa precisar de um crédito bancário e nós temos a solução para o crédito bancário. O seu proprietário sabia que para 100 mil euros de empréstimo hoje a 25 anos o empréstimo custa mais ou menos 500 euros. E quando tu começas a falar com propriedade, com conhecimento, tu deixas de ser o tipo que ele contratou para vender a casa, porque nesse negócio há muita concorrência. Há a Remax, há a Era, há a Centrio, há a Zoma, há a KW, há a Casas da Portela, que eu vi no outro dia, há este e aquilo. Mas no meu negócio, no negócio da excelência, no negócio de estar ao lado do proprietário, no negócio de dar segurança, confiança, velocidade, conhecimento àquela pessoa, já há menos concorrência. E isso fez com que eu me tivesse sem dúvida alguma, mais rapidamente. Sem dúvida alguma. E é assim, alguém que chega a 10 milhões de faturação em 2021, correto? Estou certa? 10 milhões de comissões, faturação em comissões, não é? Cerca de 10 anos, por aí. Como é que alguém... Quando saí da Remax, saí com 13 milhões e meio. Ok. Desculpa, estão aqui os cães, mas faz parte deles. Faz parte da vida. A minha também está por aí, mas está a dormir já, espero eu. Se ela ouve os teus cães, imagina ficar aqui uma live de cães também. Olha, eu não fiz sozinho. Eu não fiz sozinho. Eu desde 2014 tenho uma equipa e em 2017, 18, 19 os números não são do Ricardo Rajani. Sim, ok, mas o Bruno Martins mete 200 mil euros ano, o Paulo Faria mete também praticamente isso, o Filipe Gomes, agora mais para a Patrícia Oliveira, mais para o fim a Somaia e a Andréa Damas. Quer dizer, estamos a falar de gente que são consultores à séria, que eu tive a felicidade de terem escolhido trabalhar comigo no meu projeto e debaixo da minha marca e do meu nome, mas eu acho que conseguia faturar 1 milhão de euros sozinho com uma assistente num ano extraordinário, mas 2 anos, 3, 4 seguidos não acho possível. Eu acho que o limite para um consultor sozinho com uma assistente é entre os 300 e os 400 mil euros, sendo que o Janot, fruto também dos imóveis de alto valor que ele transaciona, consegue números e coloca-se como o número 1 individual já há muito tempo. Eu não vou dizer na rede Remax, vou dizer em Portugal, porque não há nenhuma rede que tenha alguém a faturar o que já não fatura sozinho. Claro. Que eu saiba. Sim, o Janot é um nome, outro grande nome de referência no mercado imobiliário, sem dúvida. Fantástico. Mas isso fez parte da tua estratégia também. Tu és um homem que planeia, és um homem que não faz as coisas sem pensar. Claro que tu planeaste para chegares mais longe, percebeste que precisavas de ter uma equipa, certo? Correto? Sim, eu tinha um objetivo de faturar mais que o Nuno Gomes. Tive imensa pena quando o Nuno Gomes depois abriu a loja, porque não tivemos hipótese de competir com as mesmas ferramentas no mesmo período de tempo. Mas obviamente que pelos números e pelo conceito eu também queria, não é? Eu também queria. E o que eu fiz foi copiar, não é? Então, como é que se fatura aquele dinheirão todo que o Nuno Gomes faturava? Na altura era 200 mil euros. Depois, sim, não sei qual foi o máximo, talvez 500, não sei qual foi o máximo. Sim. Eram outros tempos, não é? Era outra realidade. Mas eu lembro-me deles serem 4, mais uma assistente, e aquilo para mim fazia todo o sentido. Então, assim que eu tive a oportunidade de contratar uma assistente, depois o Bruno Lage, depois o Vítor Bessa e por aí fora. E experimentámos 1001 modelos, 1001 formas, e sozinho não dava. Sozinho não dava. Claro. E não dá. E não dá. Tu vês hoje em dia quem está nos rankings, não é? Seja em que marca for, temos o Carlos Monteiro na Zom, faz 1.2,
é uma equipa, não é? Sim, mas é uma equipa também. E é uma questão de otimização de recursos. Portanto, era inevitável, para querer competir ao mais alto nível, criar uma equipa. Sem dúvida, olha, falaste um nome, o Carlos Monteiro também foi uma das pessoas, e é uma referência no mercado imobiliário, é uma das pessoas que eu tive o prazer de ter numa sala de formação, também em 2008, 2000, é verdade, nem sei se não foi na mesma sala do Agostinho Sousa, não foi do Agostinho Sousa, foi do André Maier, foi na mesma altura, e é sendo sempre... O André Maier, eu acho que o André Maier foi comigo, porque eu acho que não, sim. o André Maier foi em Passos Ferreira. Olha, mas eu tenho quase a certeza absoluta que eu fiz qualquer coisa na Beloura com o André Maier e com o Paulo Rodrigues, que agora está em Leiria, tem mais Leiria, mais imóveis, sei lá, mais imóveis, acho que. Mas eu tenho a certeza que eu sei, porque ele na altura faturava mais que eu, também não era difícil, e vocês já falavam com ele como uma promessa, ou seja, já se falava dele como uma promessa. E eu isso interessava-me, não é? Sim, o André Maier é um homem era também um miúdo na altura e muito focado, e lembro-me perfeitamente dele. Mas pronto, quem quiser ouvir o testemunho do André Maier para a semana, temos o André Maier connosco a partilhar um pouco da sua experiência. Diz-me uma coisa, Ricardo, até que ponto é que a formação influenciou os teus resultados e continua a influenciar, porque tu continuas sempre a fazer formação, certo? Portanto, tu começaste, até que ponto é que a formação deu-te o clique, o que é que mudou um pouco, que direção mudou, para onde é que, o que é que melhorou, o que é que significou para ti a formação? Olha, eu lembro-me, eu faz muita impressão quando estou a falar, ou quando tu estás a falar, eu acredito muito naquilo que estou a dizer. E acho impressionante pessoas que não têm resultados, não têm ainda algo que se veja, não tomam notas. Quer dizer, ou as pessoas têm um gravador na cabeça, ou então não percebo. Portanto, a mim até apetece-me dizer à pessoa, se calhar não vale a pena estás aqui, porque ou tu és um super dotado, e se fosses também não estavas aqui, ou então toma notas, escreve, faz apontamentos. Eu lembro-me de uma vez, numa das reuniões no Hotel Tivoli, para tu teres ideia de como é que as coisas eram, a Sofia, quem chegasse tarde não entrava. Aquilo começava, salvo erro, às 10 horas. Das 10 ao meio-dia. E chegávamos tipo às 9h30, estávamos ali na conversa e tal, e depois às 10 horas. Eles alugavam uma sala no Hotel Tivoli, aquilo era do Nuno Venceslau e do Camilo. Eles estavam um bocadinho mais à frente daquilo que era normal naquela altura. Eles depois alugavam a sala à mesma o resto do dia, até era outra sala maior, e faziam 60 minutos específicos. Por que eu te estou a contar isto? Eu estava lá, uma vez furou-se o pneu do carro. Era um carro horrível, eu não tinha dinheiro. E era um Renault Clio, ainda tenho esse Renault Clio. E furou-se ali perto da bomba da BP na Expo. Eu fui a pé. O carro parou, eu deixei o carro na bomba, onde eu fui até à bomba, parou. Eu fui a correr da estação de serviço ali de Moscavide até ao Hotel Tivoli. Não é muito longe, mas também não é perto. E fui a correr e cheguei às 10h02, ofegante. Bati à porta e disse, chefe, furei o pneu do carro, não sei o quê, posso entrar? Não. E eu fiquei até ao intervalo sentado à porta a tentar ouvir o que eles estavam a dizer lá dentro. Então esta é a importância que a formação tem para mim. E quando eu estava lá dentro, lembro-me de uma vez, até estou emocionado, porque as pessoas querem, mas depois não fazem. Percebes? Tu fazes uma live e vais falar com o André Maier e falas com o Agostinho e falas comigo e as pessoas estão a ver o Big Brother. Estás a ver? Não são todas, temos aqui imensas e obrigado por isso. Mas faz um bocado de aflição essas pessoas amanhã de manhã olham para o espelho e riem-se. Tipo assim, tal, eu sou muito bonito. Não, na minha opinião, tu és bonito, tu és feio. Não é? Porque tu estás-te a enganar a ti próprio. Tu estás a sabotar o teu potencial.
tu estás a defraudar as pessoas que dependem de ti, os teus filhos, a tua mulher, os teus pais, o que quer que seja. E, a dada altura, eu tive uma formação com alguém e eu escrevi um bloco inteiro de notas. Uma coisa absolutamente incrível. Eu aplico um conceito que se chama ROSA. Realidade, Objetivo, Solução e Ação. Podem haver outros nomes e outras formas, mas eu aprendi este. Eu não sei quem deu esta formação. Foi marcada uma formação... Daniel Sanogueira. Talvez, provavelmente, ali ao lado do Hospital da CUF, no externato de Dom João 23, uma coisa qualquer, a Remax Platina, aí já era Platina, contratou alguém, eu não tinha dinheiro para a formação. Se eu pedisse, eles deixavam-me pagar a formação em prestações, o que quer que seja. Mas eu não tinha dinheiro para a formação. E não fui. Quando acabou a formação, não foi logo a seguir, não era urgente. Eu escolhi 3 pessoas que eram aquelas 3 pessoas que eu sabia que tinham tomado notas e que tinham prestado atenção à formação. E reuni com elas 3 e pedi para me emprestarem as notas e para me falarem de algumas coisas que tinham lá aprendido. E um deles, que hoje não se lembra provavelmente do conceito, explicou-me o que era a rosa. E até hoje eu aplico. Então, eu sei mais do que aqueles que foram à formação. Sem dúvida. Então, isto é o quão eu levo a sério a formação. O mercado, na minha opinião, hoje em dia paga 3 coisas. Conhecimento, confiança e velocidade. Tu não tens conhecimento sem formação. Tu não passas confiança sem formação. E tu não és veloz sem formação. Portanto, eu hoje de manhã tínhamos a nossa reunião de equipa e eu fui o caminho todo desde que deixei os miúdos da escola até parar o carro, ouvir o Mário Cortella e uma senhora de um TEDx qualquer, por isso é que depois falei da história do meu avô, em que o título da palestra dela era O dia da tua morte deve ser um dia bonito de se viver. E eu estive a ouvir aquilo. Portanto, se eu estivesse agora na live, eu estava a escrever. O dia da tua morte pode ser um dia bonito de se viver. E depois ia à internet, e depois ia ao Google, e depois ia ao YouTube. E assim tu consegues ganhar vantagem relativamente aos teus pares. Sem dúvida. Tu és mais uma das pessoas, ou és das poucas pessoas, porque realmente não são muitas as pessoas, que vê a formação como um investimento e não como um gasto, não é? Sem dúvida. Essa parte parece-me tão clara, mas sim, eu sei que às vezes temos que lembrar. Sim, vejo, porque é onde nós vamos buscar tudo, não é? Depois podemos ir buscar aos colegas, podemos ir buscar ao broker, podemos ir buscar a todo o lado. Mas estar sentado a ouvir alguém que sabe, é assim, eu não vou dizer que isto não tem preço, porque tem. A gente paga e tem acesso. Mas qualquer valor que se pague, se levarmos a sério, é barato. Claro que sim. Muito bem, ouvir alguém que já passou e que já fez o percurso e que está no caminho e que vai mostrar como lá chegar, não é? E dá para alavancar muito mais o negócio de cada um. Então diz-me uma coisa, Ricardo Rajani, o que eu digo contigo, tínhamos que fazer mais de 20 lives, sem dúvida. Diz-me uma coisa, que conselho é que tu darias às pessoas que nos estão a ouvir, que já estejam no mercado imobiliário ou que estejam a pensar em iniciar esta carreira? Estão a pensar em iniciar, não iniciem. Já somos muitos. Está tudo bem assim. Pá, escolham outras coisas. Perdão. Os que já estão. Os que já estão, depende. Os que já estão, depende. Mas depende do sítio onde estás e do sítio por onde queres ir. Mas eu considero absolutamente essencial fazer um plano. E fazer um plano de uma forma muito pragmática e usando exatamente o ROSA. Primeiro, qual é a minha... Eu posso dar um exemplo, tipo, tens que escolher bem a tua zona de posicionamento. Tens de fazer contactos. Tens de investir em ti e preocupar-te mais com o ser do que com o ter. Ok,
Ok, mas indo mais fundo, aquilo que eu sugiro, portanto, se eu posso dar um conselho a alguém, Claro que sim. é não mintas a ti próprio, não te enganes a ti próprio e coloca objetivos atingíveis, e isso consegue-se através de pequenas metas, portanto, pequenos objetivos atingidos, pequenas celebrações. Primeiro, qual é a minha realidade? Eu tenho dinheiro, sim ou não? Isto é fundamental. Eu tenho dito isto algumas vezes, não explico porque as pessoas para quem eu digo não é preciso explicar, mas dizer a uma pessoa que entra agora para ir fazer posicionamento é dizer-lhe para ela deixar a carreira de consultor imobiliário. Porque tu não sabes quando é que vais receber o fruto do posicionamento. Tu não sabes quando é que se vais estar cá para colher os frutos do posicionamento. O que tu sabes é que o posicionamento funciona, ponto. O posicionamento funciona mesmo. Mas se tu tiveres rua nu e te puseres a fazer posicionamento para colher os frutos daqui a 9 meses, eu duvido. Tu estejas cá daqui a esse tempo. Tem que fazer muita prospeção. Tem que investir muito na prospeção. Sem dúvida, sem dúvida. Então aí fazia uma prospeção disfarçada de posicionamento. Mas tu, melhor que eu, sabes explicar isso. Mas a questão aqui é da consciência. Tu não podes deixar para o outro decidir por ti. Quer dizer, poder podes. Se me pedis opinião a mim, se pedis opinião à Telma, se pedis opinião à Paula, se pedis opinião ao teu broker, se o teu broker tiver conhecimento de mercado. Mas é essencial tu colocares no papel quem é que tu és. O que é que tu és também? Tu és o dinheiro que tens no banco. Tu tens que escrever quanto dinheiro é que tens no banco e tens que escrever quanto dinheiro é que vai entrar se tu não venderes. Uhum. E se o dinheiro que tu tens no banco te permite manter-te neste negócio durante um ano, então faz posicionamento. Faz tudo o melhor possível. Porque é o caminho mais acertado. Porque tu, quando investes num café, por exemplo, quando eu entrei na Remax, o João Vilela falou-me disso, tu tens que alugar o café, tens que pagar a caução, tens que preparar o espaço, tens que tratar das licenças, tens que comprar os balcões frigoríficos, tens que comprar o stock, tens que comprar... Bem, é uma enormidade. Versus aquilo que gastas. Quando entras no mercado imobiliário, entrar no mercado imobiliário não é nada. Só que esse não é nada é alguma coisa. E tu tens de certificar se tens esse alguma coisa. Se não tiveres esse alguma coisa, aquilo que eu sugiro é vai ajudar alguém que já tem alguma coisa. Portanto, vai ter com um colega, vai ter com a Magda Lourenço, vai ter com algum colega de sucesso. Eu falo na Magda Lourenço porque era a pessoa... Associa, não é? Associa-te a alguém. Era a referência na Remax Expo. E tu vais dizer a essa pessoa, tudo o que tu não conseguis fazer, lembra-te de mim que eu faço. Pá, se tu tiveres 2 visitas no mesmo dia, eu vou-te abrir a visita. E tu pagas-me aquilo que quiseres pagar se venderes. Epá, eu não quero uma referência, eu não quero nada, eu só quero ajudar-te. E ao fazermos isto com pessoas boas, e quem fatura hoje em dia de forma consistente dificilmente não é uma pessoa boa, aquela história de haver um consultor imobiliário que é um tretas ou um mentiroso ou isto ou aquilo, e depois tem sucesso durante 2, 3, 4 anos, isso não existe, porque o mercado rejeita. Essa pessoa vai começar a passar algumas coisas, como a Sofia me passou aquele comprador. E quando assim é, a vida fica mais facilitada. Se tiveres dinheiro, faz o plano todo completo, by the book. Qual é a minha realidade? Que dinheiro é que eu tenho ou não? Qual é a necessidade ou urgência que eu tenho? Qual é o meu objetivo? Faturar rapidamente ou faturar daqui a 1 mês ou 2 ou 3, tanto faz, o que interessa é fazer as coisas bem. Depois, como é que eu vou fazer isso? Se for faturar rapidamente, se calhar tenho que perguntar a um colega que não quer fazer um arrendamento se eu posso fazer o arrendamento. Se for uma realidade diferente, se calhar já posso fazer o posicionamento, a prospecção, os flyers, os contactos todos e mais alguns, e depois agir. E essa é a parte mais difícil disto tudo, é que fazer planos, tu sabes isso tão bem como eu, há pessoas que fazem planos muito bonitos, mas depois quando chega ao dia de sair da cama sair da cama até saem, só que depois chegam à porta da loja, depois vão almoçar e demora 3 horas, e depois vão responder... depois vão responder a uns e-mails que eram urgentíssimos, que era por causa para ir à convenção,
epá, fica difícil. Resumidamente, se puder dar um conselho, epá, ouçam-te, vão às tuas formações e pá, entendam que primeiro temos que fazer a nossa parte e depois há a consequência disso. Sem dúvida. Ricardo, temos que deixar aqui uns minutinhos para as perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Está aqui a Sónia a perguntar como é que pode obter esclarecimentos sobre a formação, quais são as datas. Para breve irei anunciar as datas, Sónia. Ou depois responderei também por mensagem privada para falarmos um pouco sobre isso. Vamos deixar agora uns minutinhos. Alguém quer colocar alguma questão ao Ricardo Rajani? Alguém quer deixar alguma dúvida, tem algo mais que gostasse de saber? Porque este tempo é tão curto e passou tão depressa. Passou mesmo muito depressa. Perguntas. Tinha que ser mais umas horas, diz o Ricardo Rosa. É verdade. Não falas muito. Tens uma grande história de vida para partilhar, e isso não se faz em 40 minutos ou 50 minutos, não é? Para mais contigo. Eu não, enquanto não fazem as perguntas, há pouco estávamos a falar e eu não aprofundei, mas quero aprofundar. O meu sales training foi contigo e com o Paulo Lourenço e aquilo que eu senti foi acredita, não é? Se elas estão a dizer é porque elas sabem. E cada vez que eu coloco em prática qualquer coisa que se aprendeu no Sales Training, especialmente quando vocês as duas, também foi o que eu tive, a forma como vocês me passaram, a forma como vocês defenderam, a forma como tu fazias posicionamento em Torres Vedras, como tu demonstraste que é possível, isso foi determinante para eu ter continuado. Eu não sei se tinha continuado no ramo imobiliário se não tivesse ido àquele sales training contigo e com a Paula. Portanto, estou-vos eternamente gratos. Não, a semente estava dentro de ti, Ricardo. Agora temos aqui uma série de perguntas. Vamos lá. Vamos embora. O Emerson Silva pergunta, boa noite, como vê o mercado imobiliário agora nestes novos tempos, em parênteses futuro? Olha, para a profissão de vendedor, mais difícil, sem dúvida. Para a profissão de consultor, uma benção. Porque se há altura em que as pessoas estão perdidas, que estão com indefinições, que não sabem o que vão fazer, é agora. Agora, tu tens é que te certificar que tens conteúdo para responder a estas dúvidas, a estas questões. As casas vão subir ou vão baixar, se eu vender agora faço um bom negócio ou não, depende. Se vendes agora e compras agora, fazes. É a mesma coisa, não é? Se vendes agora e guardas o dinheiro, temos que fazer contas. Ser consultor imobiliário, neste momento, é uma época maravilhosa para tu seres consultor imobiliário. Para seres vendedor de casas, se calhar é melhor começares a pensar é que são mais coisas diferentes, não é, Ricardo? São coisas muito diferentes. Muito diferentes. Tu depois explicas isso. A Catarina Pintado pergunta, na tua opinião, qual a altura ideal de um consultor single colocar uma assistente, em termos de faturação? A Catarina Pintado, tenho muito gosto em responder a uma pergunta dela, sou teu fã, parabéns, eu acho que é da Remax Lounge, deve ser essa Catarina, suponho. Se não for, sou fã da outra, pronto, a ti ainda não te conheço, mas eu acho que sim. Eu digo 75 mil euros. Agora, não é fiz hoje 75 mil euros, fiz com consistência, com capacidade, com rigor, com trabalho, 75 mil euros, 80 mil euros, não é 150 nem 200. A assistente depois permite chegar aos 100, 110, 120, 150. Nós temos um modelo de equipas na ZOM absolutamente excepcional, absolutamente genial. E é isso que nós recomendamos. Não é fiz 75 mil euros, quero uma assistente, tem capacidade de fazer 75 mil euros tranquilamente, deixa-me ver como é que eu vou fazer. Oi, a tua rede. Ricardo Rajani, ficaste paralisado. Nem parece te eu ficar escalado um pouquinho.
Mas olha, foi aqui um problema com a rede do Ricardo Rajani. Foi o sistema que o mandou calar, ok? Mas Catarina Pintado, está respondido, não é? Portanto, efetivamente, 75 a 80 mil euros ao colocar uma assistente vai alavancar e sim, Ricardo, estava aqui a compor. O meu telefone desligou-se, eu tinha a internet do telefone ligado ao computador. Okay. Estava a dizer que, e tu deves ter completado, agora temos que perceber o que é que a assistente vai fazer. Não, agora aqui fica complicado estar a explicar tudo e tu fazes isso e aquilo. Mas as contas que eu faço são estas. 75 mil euros, a maior parte das marcas paga 50% pelo menos. Seja um bocadinho menos, seja um bocadinho mais. 50% são 37,5. 37,5, se tu tirares 2 mil euros de vencimento para ti, são 24, não é? Ainda te sobra 17,5. A pessoa diz assim, mas eu não vivo com 2 mil euros. Se estás a começar, é melhor viveres com 2 mil euros. Porque se não vives com 2 mil euros, vais faturar quanto? 100 mil? E de repente já vais viver bem? Ou recebes uma comissão, pagas as contas de há 3 meses, mas depois não pagas a do mês passado e a deste mês. Então, quando as pessoas vêm para esta profissão, há muita tendência de dizer eu quero ganhar 4, eu quero ganhar 5, eu quero ganhar 6, mas eu não conheço ninguém. Custa, não é? Eu não conheço ninguém. A minha irmã trabalhava na banca e não ganhava isso. As pessoas trabalham na Galp ou na TAP ou não sei onde. Eu não tive um recibo de vencimento de um piloto, aquilo dá vontade de cortar os pulsos. O homem até nem ganha mal, mas depois aquilo que ele recebe é absolutamente ridículo. Versus aquilo que era a expectativa que eu tinha que um piloto ganharia. Então, acho um bocado de falta de noção de realidade, achar-se que se pode ganhar 3, 4, 5 mil euros só porque sim. Mesmo que esse dinheiro entre na atividade, esse dinheiro é do negócio, não deve ser teu. Ou seja, tu deves pagar um ordenado e esse dinheiro fica no negócio para tu reinvestires no negócio, nomeadamente uma assistente. Portanto, acima de 75 mil euros, e por exemplo, no caso da nossa marca, quando passa os 75 mil euros, tu recebes 95% da comissão. Portanto, a partir daí é fácil pagar uma assistente. É fácil. Claro. Então, há uma lógica para isso, Catarina. E aquilo que eu recomendo é, se tiveres uma marca como a minha, 75 mil euros. Mas se tiveres uma marca que é mais conservadora nas comissões, se calhar 90, 100 mil, sem uma assistente, se vais conseguir ter um nível de serviço espetacular, se tiveres poucos clientes, sim. Se tiveres muitos, não. Olha, temos aqui um colega também a perguntar, não temos mais tempo, temos que fechar a live. Temos aqui um colega a perguntar, podes explicar um pouco desse sistema de equipas da ZOM? É o Carlos Rodrigues, se calhar o Carlos Rodrigues, se calhar o Ricardo Rajani depois fala consigo. Eu posso, o meu número está na internet, é só escrever Ricardo Rajani, Carlos, claro e eu tenho todo o gosto em explicar-te, até porque por hábito não promovo muitas marcas. Olha, vês, o sistema não te permitiu mesmo tu falar sobre marcas. Muito bem, Ricardo, eu quero me despedir do Ricardo e agradecer o tempo que ele nos proporcionou, porque o tempo é valiosíssimo. Vamos só ver se a rede é estabelecida, se a ligação é estabelecida. Quem quiser ligue-me, eu tenho todo o gosto em responder a todas as perguntas. Sim. Claro que sim. Ricardo, vamos encerrar. Eu quero muito agradecer o teu tempo, porque o tempo é mesmo precioso. E sou muito grata por este tempo que tu disponibilizaste a partilhar conhecimento com quem quis ouvir e para quem quis tomar notas, sem dúvida alguma. Eu sempre fui tomar notas, eu não consigo fazer nada sem tomar notas, acho muito importante. E quero agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco neste momento tão fantástico que correu mesmo muito depressa. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos. Obrigado, Thelma. É um grande prazer. Temos que marcar mais, porque sabe a pouco. Vamos embora. Um grande beijinho, meu querido. Olha, as tuas melhoras. Obrigado por estarem presentes. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes. Obrigado, amigos. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Adeus. Tchau, tchau. Boa noite.
Espera aí, esqueci-me de dizer que a próxima live, que é dia 5 de Abril, quarta-feira, é com o André Maier. Ok? Portanto, às 21 horas, dia 5 de Abril, quarta-feira, a próxima, André Maier vai também partilhar a sua trajetória de vida. Portanto, não percam. Imaginem só, consultores de referência no mercado que estão a despender, estão a oferecer o seu conhecimento e o seu tempo. Portanto, aproveitem. Ok? Boa noite a todos. Fiquem bem. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. És um querido. Muito obrigada. Até breve.